pessoal, tudo bem? Quero convidar vocês para fazer esta blusa aqui comigo, esta bata colorida com formas geométricas, com quadrados, com retângulos. Ela é feita com várias cores que vai montando esta combinação. Essa blusa, ela tem inspiração em uma artesã, uma estilista inglesa chamada Kate Jones. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição para vocês acompanharem o trabalho que ela faz, que é maravilhoso. Eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dela, então eu resolvi fazer essa blusa aqui para mim, porque eu gosto muito mesmo e quis compartilhar com vocês esta criação. Esta artesã é a mesma que criou uma coleção com inspiração na Frida Kahlo. Foi uma coleção inglesa para uma linha. Então ela criou aquela jaqueta, aquela blusa em hexágono, sabe? Foi ela que criou aquela combinação de cores. Até quero trazer também aqui para o canal futuramente. Mas hoje eu trouxe essa peça aqui, que eu acho maravilhosa. Ela é feita na linha Anne, toda feita na linha Anne, então ela tanto serve para o verão como também para o outono, e se você colocar uma blusinha por baixo de lã, ela serve até para o inverno. A combinação de cores, eu peguei todas as cores que eu tinha aqui, um pouquinho de cada, tá? Então, essa daqui realmente é inspirada na parte que ela faz, esse vermelho com rosa e esse branco com preto. O restante a gente foi distribuindo conforme a linha que eu tinha também em casa. Esta blusa, ela tem tamanho único, ela veste aqui desde o 40 até o 44, que é o meu número, e fica bem soltinha. Caso você queira maior, aí você deve aumentar os quadradinhos, entendeu? Se você quiser menor, deve diminuir os quadradinhos e contar os pontos para fazer as emendas. Conforme você diminui, vai ser menos emendas, tá? Então ela é uma blusa bem solta, tamanho único. Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar? Para essa peça nós vamos precisar de linhas coloridas, a cor que você quiser aí, que você tiver disponível. Eu estou utilizando a linha Anne, ela tem a Tex 295 e também tem essa linha aqui que é a Cleia, ela é a fina, mas aí eu vou utilizar dois cabos juntos, dois fios, para equivaler a espessura. Agulhas de crochê 3 milímetros e o cortador de linha, esse é o material que nós vamos precisar. Vamos começar pela square vermelho e rosa. Vamos começar pelo vermelho, pela cor vermelha. Eu estou utilizando aqui a Cleia, então eu vou utilizar dois fios juntos para equivaler a mesma espessura da Anne, tá? Que eu não tinha uma Anne vermelha. E nós vamos começar fazendo 6 correntinhas. É a square padrão mesmo que nós vamos fazer. Então, eu faço 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho aqui com baixíssimo e dentro deste círculo eu vou fazer. Então, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e faço mais 2 pontos altos. Perdão que eu falei que é uma correntinha de intervalo, não. Aqui são 2 correntinhas de intervalo, porque é a partir desses espaços que nós vamos fazer as quinas. E nas quinas sempre são 2 correntinhas de intervalo. Então, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. 3 pontos altos. Escapou. 1, 2, 3 e 2 correntinhas. Já fiz 1, 2, 3 bloquinhos, mais um. Nós vamos trabalhar esse square aqui com 2 carreiras de cada cor. Então, eu farei 2 vermelha, depois 2 rosa, depois 2 vermelha, depois 2 rosa, até dar a quantidade necessária. Termino aqui com 2 correntinhas, faço um ponto baixo no começo da carreira, lá naquelas 3 correntinhas, e tenho o começo do meu square. Caminho com a agulha aqui em baixíssimas, em cima desses pontos altos, até chegar na quina. Chego na quina, vou fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e faço um bloquinho, que são mais 2 pontos altos.
Então, aqui serão as quinas, que eu faço 2 correntinhas de intervalo. Sempre nas quinas nós teremos 2 correntinhas de intervalo. Mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Fiz a minha primeira quina, que é daqui que saem os aumentos dos squares. Uma correntinha de espaço e outra quina. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de espaço, porque entre um bloquinho e outro nós vamos trabalhar com uma correntinha de espaço. E novamente 3 pontos altos. 2 correntinhas de intervalo, que eu estou fazendo uma quina, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, mais 3 pontos altos na outra quina. 2, 3. 2 correntinhas de intervalo, mais 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo e encerro aqui com baixíssimo no começo da carreira. Lembrando que nós vamos trabalhar 2 carreiras com cada cor, então agora eu vou cortar, arrematar e trocar para a cor rosa. Como nós vamos trabalhar com várias cores, eu indico vocês já irem cortando e arrematando as linhas para depois não ficar aquele tantão de linha para a gente arrematar no final. Então, eu faço pontos baixíssimos, ó, e aqui o que sobra eu corto. Assim, eu não vou precisar depois trabalhar com arremate. O do começo eu já prendi embaixo, agora nós vamos para a linha rosa. Esse esquema é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, como eu já disse, com 2 carreiras de cada cor, ó, faço um nozinho aqui, engato aqui na quina onde eu arrematei, porque assim eu posso esconder as linhas, é onde tem mais pontos juntos e eu posso esconder. Então, eu subo 3 correntinhas, 1, 2, 3, e faço uma quina aqui, que são 2 bloquinhos de 3 pontos altos, com 2 correntinhas de intervalo e mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, fiz aqui a quina, já escondi a linha aqui embaixo, ó. Assim não tem risco depois, não tem o trabalho depois de eu ter que ficar arrematando. Espera aí que a linha tem que ficar escondidinha. O que eu quero dizer é que esse esquema será o seguinte, nós vamos fazer 3 repetições de vermelho, já temos uma, vamos fazer mais uma, mais 3. Nós vamos fazer 4 repetições de vermelho, então nós já temos uma, vamos fazer mais 3. E 3 repetições do rosa, então serão 4 repetições do vermelho e 3 do rosa, nós já temos 1 do vermelho. Faço uma correntinha, olha, entre um bloco e outro nós temos uma correntinha de intervalo. 2 correntinhas somente nas quinas. E vou fazer 2 voltas desta linha aqui cor-de-rosa. A partir daqui não tem mais segredo, é só ir seguindo o esquema, porque conforme nós vamos fazendo as quinas, vai aumentando e surgindo casinhas aqui do lado e nós vamos preenchendo. Então, eu vou trabalhar agora com 2 carreiras de cor-de-rosa, vou fazer 2 carreiras com a linha cor-de-rosa, depois eu faço mais 2 carreiras com a cor vermelha, depois mais 2 com a cor-de-rosa, 2 com a vermelha, 2 com a cor-de-rosa e 2 com a vermelha e encerro. Então, nós teremos 4 repetições do vermelho e 3 repetições do rosa. Então, agora eu sigo aqui fazendo o meu square, que é assim, sempre 3 correntinhas nos 3 pontos altos nos espaços que vão surgindo, né, nessas casinhas, com uma correntinha de intervalo, e aqui nos bloquinhos que são as quinas, são 2 bloquinhos com 2 correntinhas de intervalo, e assim sucessivamente. Conforme nós vamos fazendo, ele vai aumentando, vão surgindo as casinhas e nós vamos preenchendo. Não tem segredo. Então, agora eu farei 2 cor-de-rosa, depois mais 2 vermelha, mais 2 cor-de-rosa, mais 2 vermelha, mais 2 cor-de-rosa e termino com 2 vermelha.
Vou fazer a minha aqui, vocês fazem aí a de vocês. Terminei o square vermelho com o rosa. Olha, 4 carreiras do vermelho, 3 do rosa. Preciso de 2 peças dessa. Agora vamos fazer o square azul. É o mesmo desenho, o mesmo esquema que nós fizemos do cor-de-rosa com vermelho, fazendo com 6 correntinhas para começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho no ponto baixíssimo e sigo fazendo o mesmo esquema, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas, fazendo 4 bloquinhos. Vamos fazer esse azul 7 voltas, 7 carreiras, tá? Eu não vou passar aqui o passo a passo do square, que eu já mostrei lá no vermelho. Então, nós precisamos de um quadrinho, um square azul com 7 carreiras. Vou fazer o meu aqui e já mostro para vocês. O esquema é o mesmo, olha, 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos, 2 correntinhas na primeira carreira, né? Que são os 4 bloquinhos. A partir da segunda vão surgindo as quinas, e aí nós vamos preenchendo conforme vão surgindo as casinhas. É o mesmo esquema, faz da mesma forma que nós fizemos o vermelho com rosa. Eu preciso fazer aqui as voltas que eu falei, as 7 voltas. E aí nós vamos para outra cor, outro esquema, que não será 2 correntinhas, encerra aqui com baixíssimo, que não será o square. Mas eu já quero deixar que a gente precisa fazer outro square desse daqui, da mesma cor. Faço esse daqui com 7 voltas, e depois eu faço outro azul também com 3 voltas. Então, eu preciso de um com 7 e um com 3. Terminei a azul com 7 voltas. Também preciso de 2 peças dessa. Terminei também a azul pequena com 3 voltas. 1, 2, 3, também de 2 peças dessa. Agora nós vamos fazer 4 quadradinhos, que são retângulos, na verdade, um de cada cor. Vamos fazer um verde, um laranja, um rosa e um azul, exatamente igual. Os 4 vão ficar exatamente iguais, com a mesma quantidade de pontos. Então, eu vou mostrar um aqui, porque os outros você faz exatamente igual. Então, eu vou começar com 28 correntinhas. Faço um nozinho e vou fazer 28 correntinhas. 1, 2, 28. Subo mais 2 correntinhas. 1, 2. Essa daqui já conta como uma, então são 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E volto fazendo o ponto alto na próxima correntinha. Então, eu tenho 2 pontos altos, mais um. Assim, eu tenho 3 pontos altos. Olha, essa correntinha equivale a um ponto alto. Faço 2 correntinhas de intervalo e pulo 2 correntinhas embaixo. Aí, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de espaço, pulo 2 correntinhas aqui embaixo e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de espaço, pulo 2 correntinhas de base e faço 3 pontos altos. Eu tenho que fazer isso até terminar essa correntinha aqui, até terminar essa carreira, nesta repetição. Vai ficar assim, olha, nós vamos fazer o nosso square como se fosse na horizontal. Terminei. Olha como ficou. 6 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu viro a peça, subo 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, que equivale a um bloquinho aberto, e faço 3 pontos altos aqui nesse espaço do meio. 2 correntinhas, 1, 2, e mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos. 2 correntinhas, 1, 2 e outro bloquinho. Então, é essa sequência que nós vamos fazer. Virando a peça, vai e volta,
para ficar este desenho aqui, olha. Assim, de bloquinhos um em cima do outro. Eu tenho que fazer isso 7 carreiras. Olha, eu fiz 1, 2, eu tenho que fazer 7. Então, eu faço as minhas 7 carreiras deste jeito, seguindo este esquema aqui. Corto a linha, vou lá e faço da outra cor. Então, eu tenho que fazer isso exatamente igual nestas 4 cores. Aí, a quinta cor, então, eu vou fazer os meus aqui. Lembrando que essas linhas aqui, essas cores, nós vamos fazer 7 carreiras. Aí, eu vou fazer com a cor amarela exatamente a mesma quantidade de pontos aqui de base, só que ao invés de eu fazer 7 carreiras no vai e volta, eu vou fazer 6. Então, essas daqui tem 7 carreiras e no amarelo tem 6. Vai ter uma carreira a menos para dar o encaixe certinho na hora da gente fazer a emenda, tá? Então, essas daqui serão 7 carreiras, essa daqui, o amarelo, 6. Vou fazer as minhas aqui, os meus bloquinhos. Terminei também essas pequenas, olha, que tem 7 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na cor verde, laranja, rosa e azul. Todas elas a gente precisa de 2 peças de cada, também já terminei. Também terminei a amarela, que é uma carreira menor, que tem 6 carreiras, 2 peças dessa também. Agora, nós vamos trabalhar essas 3 cores. Nós vamos fazer um retângulo igual nós fizemos das linhas coloridas agora há pouco, que é uma correntinha e trabalhar os bloquinhos em cima da correntinha. Só que nós vamos fazer 2 carreiras amarelo, 2 branca, depois 2 preta, e eu volto pro amarelo, faço 2 amarelo, 2 branco, 2 preto e termino aqui com amarelo. Então, nós teremos 7 carreiras de 2 voltas, de vai e volta. Nós vamos começar com o amarelo fazendo 33 pontos. Esse aqui é um pouquinho maior do que o que nós fizemos anteriormente. Então, eu faço 33 correntinhas, 1, 2, 3. Fiz 33 correntinhas, faço mais 2 para voltar. Ó, faço 1, 2, conto essa 1 aqui como para juntar no ponto alto. E na próxima eu faço o ponto alto, assim eu tenho um ponto alto de 3 correntinhas e eu viro fazendo o ponto alto. Continuo aqui, faço mais um, tenho o meu bloquinho. Agora eu faço 2 correntinhas de intervalo, pulo 2 pontos aqui, 2 correntinhas de base, faço 3 pontos altos. É o mesmo esquema que nós fizemos anteriormente, é exatamente o mesmo. A única diferença é que nós estamos trabalhando com um pouquinho mais de correntinha. Então, eu vou até o final, seguindo aquele mesmo esquema, volto na outra carreira, ainda amarelo, aí eu troco de linha. Então, a cada 2 carreiras, eu vou trocar de cor. Então, eu faço agora 2 carreiras amarela, depois eu faço 2 carreiras branca, depois eu faço 2 carreiras preta. Aí eu volto no amarelo, faço 2 carreiras amarelo, 2 branca, 2 preta e volto no amarelo com 2 carreiras e encerro o meu esquema, o meu gráfico, está pronto. Então, vou fazer o meu aqui e vocês entenderam a distribuição de cores, né? A quantidade de pontos é essa. Vou trabalhar de 2 em 2 carreiras. E aí, vai ficar faltando somente mais um bloquinho de cor de rosa, que é esse mesmo esquema aqui. Então, vamos fazer este agora. Nós fizemos intercalado com amarelo, branco, preto, amarelo, branco, preto. Amarelo também está pronta. 2 dessa também. Agora, vamos fazer o outro bloquinho, que é de vermelho com rosa, mas vamos fazer compridinho. Nós fizemos o outro bloquinho, este daqui, olha, com 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos fazer mais um, só que só mais um bloquinho aqui, olha, só mais um. E começar com 36. 36 correntinhas. Vamos fazer 2 carreiras do vermelho, 2 do rosa e 2 do vermelho. Com 36 correntinhas. 1, 2, 3, 36. Subo mais 2. Conto aqui este ponto, essa correntinha, e faço no próximo. Então, eu farei aqui
igual o esquema anterior, fazendo bloquinhos e espaço, 2 correntinhas, pulo 2 aqui, faço mais 3 pontos altos. A diferença é que este gráfico aqui, este desenho, nós vamos terminar com um bloquinho aberto. Nós sempre terminamos com bloquinho fechado, né? Este daqui vai terminar com bloquinho aberto. É a única diferença, mas o esquema é o mesmo. 2 correntinhas, 3 pontos altos. Nós vamos fazer 2 carreiras do vermelho, 2 carreiras do rosa e 2 novamente do vermelho. E vamos arrematar. Vou fazer o meu aqui. Terminei a parte vermelha, essa pecinha vermelha. Lembrando que a gente nós sempre fizemos aqui com a última casinha fechada, mas essa daqui, como nós aumentamos só uma, ficou essa aberta. Olha, 2 carreiras vermelhas, 2 rosa e 2 vermelhas. Lembrando que nós precisamos de 2 peças dessa. Agora vamos começar a outra parte, branca e preta. Nós vamos começar com o branco fazendo 53 correntinhas. E nessas 53 correntinhas, nós vamos distribuir aqueles bloquinhos, igual nós fizemos no outro. 1, 2, 3. Fiz 53 correntinhas e volto fazendo bloquinho. Então, eu subo mais 2 correntinhas, 1, 2, conto esse daqui como um ponto e volto fazendo ponto alto na próxima correntinha. Assim, eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas. É o mesmo esquema que nós fizemos antes, não tem diferença. Só que agora nós vamos fazer 2 carreiras de cor branca, depois 2 carreiras de cor preta e terminamos com 2 carreiras na cor branca. Somente isso. Então, ela terá 6 carreiras, 2 brancas, 2 preta e 2 brancas novamente. Terminei aquela outra parte branca, a tira branca que nós vamos colocar embaixo, que são 2 carreiras branca, 2 preta e 2 branca. Lembrando também que precisamos de 2 peças dessa. E agora o que tá faltando é somente as mangas. Agora vamos fazer as mangas, que será na cor branca e preta. Vamos começar com a linha preta, fazendo 6 correntinhas e fechando um círculo com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse esquema, ele é feito da seguinte forma, feito no preto e no branco, da mesma forma que nós fizemos o vermelho e o rosa. É igualzinho. A única diferença é que nós vamos fazer uma volta a mais. Lá nós fizemos com 4 voltas vermelha e 3 voltas no rosa. Aqui nós vamos fazer 4 carreiras no preto e 4 carreiras no branco. Mas é exatamente o mesmo esquema de square. A cada 2 carreiras nós trocamos de cor. Então, eu vou fazer 2 carreiras aqui preto, depois eu faço 2 branca, 2 preta, 2 branca, assim sucessivamente até eu ter 4 carreiras na cor preta, 4 carreiras na cor branca. Depois que eu terminar essa montagem aí, nós vamos fazer somente nas laterais. Olha, lembra que eu falei que nós íamos fazer essa parte aqui sendo 4 preto, 1, 2, 3, 4 e 4 branca, 1, 2, 3, 4. Então, eu fiz aqui, quando você termina essas 4 voltas de cada cor, nas extremidades, em uma ponta e na outra, você vai fazer mais uma carreira de preto, que é essa daqui, ó, 2 carreiras, sempre trabalhando com 2 carreiras, nós estamos trabalhando assim. Então, eu fiz mais 2 pretas aqui, mais 2 brancas aqui. Mesma coisa do outro lado. Fiz mais 2 pretas aqui, 2 brancas, para ela ficar um retângulo, e assim nós fazermos a nossa manga, tá? Depois nós vamos emendar aqui com a linha preta direto na blusa. Então, é isso, o esquema é esse. Fazer aquele quadrado, igual nós fizemos o rosa, só que com 4 voltas, 4 combinações de cores, 4 do preto, 4 do branco. E depois que você terminar nas 2 extremidades, pode escolher qualquer uma, porque até então ele é um quadrado. E fazer mais 2 carreiras do preto, 2 do branco, 2 do preto, 2 do branco.
Lembrando que precisamos de 2 peças dessa. Aqui estão todas as pecinhas da parte da frente. Eu separei metade para frente e metade para trás. Então, eu vou distribuir agora para mostrar como que nós vamos montar essa sequência aqui, esses quadradinhos. Então, essa é a nossa sequência de distribuição das peças. Assim nós vamos montar, tá? Os dois igualzinho. Olha, eu vou fazer em volta de todo o vermelho primeiro e depois, a partir do azul, nós vamos fazendo emendando. Emendo o azul, depois o amarelo, que eu vou emendar no azul e no rosa. E aí eu venho aqui, emendo este, depois esse daqui neste e nesse, esse daqui nesse e nesse, esse daqui, este daqui. Depois eu venho pelo rosa, o branco e por último o azul, que daí eu vou fazendo e emendando. Então, vamos começar pelo rosa. Então, começo com o nozinho. E aí, nós vamos começar aqui pela quina. Qualquer uma. Qual vai ser o esquema? Nós vamos trabalhar sempre com 3 correntinhas. Então, eu faço aqui um ponto baixo para prender e faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. E no mesmo espaço, todas as quinas nós vamos trabalhar dessa forma, fazendo 3 correntinhas e prendendo com ponto baixo no mesmo espaço. Nós vamos fazer só isso daqui de quina, olha, que é aqui neste pedacinho que nós vamos emendar. E entre um bloquinho e outro, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, nós sempre vamos trabalhar dessa forma, 3 correntinhas, um ponto baixo. Vou fazer isso em toda a volta do meu square. Então, fazendo 3 correntinhas e um ponto baixo nas laterais e 3 correntinhas e 2 pontos baixos no mesmo espaço aqui das quinas. Vou fazer isso em toda a volta, porque nessa daqui é o de base. E a partir do azul, nós vamos fazendo e emendando. Nessa parte, é importante você ver a tensão do seu ponto. Por exemplo, se o seu ponto é muito apertado, aí você deve fazer 4 correntinhas para ele não ficar repuxado. Mas se o seu ponto é frouxo, nós estamos utilizando essa agulha de 3 milímetros, para mim, 3 correntinhas, olha, não fica repuxado. Então, você faz aí, você vê se vai ficar repuxado, porque depende muito da tensão do ponto. Aí, você aumenta, tá? O que é importante é ficar certinho assim, ó, não repuxar o ponto. Terminei a carreira aqui com baixíssimo, ó, no começo da volta. Posso cortar e já arrematar essas linhas aqui. Porque como nós vamos trabalhar com muitas emendas, é bom você já ir fazendo e arrematando para depois não ter um trabalhão enorme para fazer tudo isso de uma vez. Então, esse rosa, a gente não tem nenhuma peça para emendar. A partir da segunda, agora que nós vamos fazendo e emendando. Peguei o outro square e começo da mesma forma. Aqui pela quina. Faço um ponto baixo. E eu já quero fazer e já quero começar a emendar. Então, aqui na quina, eu vou emendar com esta quina aqui. Então, eu tenho... Antes eu tinha 3 correntinhas, agora eu faço uma correntinha. A segunda correntinha vai fechar num ponto baixo aqui, nessa outra quina, olha, de 3 correntinhas. Engato aqui a agulha. Deixa eu só pegar a linha. Engato aqui a agulha, puxo num ponto, para fazer um ponto baixo, puxo a correntinha e faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e volto para a peça que eu estou trabalhando, cuidando o lado certo com o lado certo. Aqui é o avesso, olha, ela fica mais assim grosseiro e aqui fica mais liso. Dá para perceber na textura a diferença. Então, faço uma correntinha e volto para a peça que eu estou trabalhando no mesmo lugar que eu estou fazendo a quina. Faço um ponto baixo. Aí, faço uma correntinha, vou para a peça que está pronta. Na próxima argolinha, engato a agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto para a peça que eu estou trabalhando e faço um ponto baixo. Uma correntinha, ponto baixo na peça que está pronta, uma correntinha e volto para minha peça. Então, contando uma correntinha ou ponto baixo e a outra correntinha, equivale aos 3 pontos e olha como fica. Fica no vai e volta certinho, os dois parecendo
que tenha exatamente a mesma quantidade, mas na verdade tem mesmo, né? Porque o ponto baixo conta como uma correntinha. Então, eu continuo o processo. Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, volto para minha peça, que eu estou trabalhando agora. Faço um ponto baixo, uma correntinha, vou para outra peça, ponto baixo. Então, assim, nós vamos trabalhar todas as emendas desta peça. Todas serão exatamente como essa daqui. Terminei. Olha, eu fiz toda a volta. Lembrando que vocês, se ficar com ponto repuxado, faça com 4 correntinhas. Aí você faz 2 para ir, 2 para voltar. Agora, vamos fazer este daqui, olha. A emenda vai ser de quina, vai ser assim, na vertical. É que tá de lado aqui, mas ela vai ficar na vertical. Então, aqui, olha, nós não temos essa quina aqui. Esse bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar nesses espaços aqui, olha. Vamos colocar bem aqui neste ponto, vamos fazer como se fosse a nossa quina. Então, o esquema continua sendo o mesmo, ele não vai modificar, independente da forma que nós vamos colocar o square. Vou colocar assim, desta forma, então, eu vou pegar a partir daqui. Entre essas três pontos altos, aqui no último, eu vou utilizar como quina. Faço um ponto baixo, subo uma correntinha, venho aqui, engato neste daqui, como eu fiz com cor de rosa, faço um ponto baixo, faço uma correntinha e volto aqui para minha peça no mesmo espaço, outro ponto baixo, uma correntinha, vou para a peça que está pronta, ponto baixo, uma correntinha, e aí eu volto aqui para o outro square, olha, para o outro quadradinho do square. Ponto baixo. Não tem dificuldade, parece que vai ficar difícil porque não tem quina, mas olha aí, ó, nós utilizamos esse espaço aqui como quina. E volto trabalhando. Aqui do lado. Lembrando que a gente vai pegar sempre o bloquinho aberto. O bloquinho fechado, nós não prendemos nada que equivale a esse bloquinho fechado aqui. Então, eu continuo. Essa parte aqui é importante, olha. Nós chegamos aqui para fazer a outra quina. Aqui não tem quina, mas aqui tem uma. Então, nós vamos sempre engatar uma quina na outra. Então, aqui eu estou utilizando a última casinha como se fosse uma quina. Faço uma correntinha e venho aqui, ó. E aonde eu engatei o azul, no mesmo espaço, eu engato o meu. Do próximo square, o mesmo, tanto no azul quanto no vermelho, no mesmo espaço, olha. Faço um ponto baixo, uma correntinha e volto pro mesmo espaço, que aqui é como se fosse uma quina. Aí, faço uma correntinha, agora eu já vou emendar no vermelho, no próximo elo do vermelho. Uma correntinha, volto pro meu, aí eu já vou pegar agora só os espaços abertos. Olha como ficou aqui. Então, aqui elas sempre vão se encontrar, ó. Os dois sempre se encontram na quina, no mesmo espaço. Isso vai acontecer para todas as outras que nós vamos emendar. Sempre vão encontrar aqui. Nessa correntinha aqui, ó, encontraram os dois. Vou terminar, ele vai dar certinho aqui na quina. E já mostro. Segui emendando, agora eu chego aqui, olha, fiz a correntinha, vim até a quina, faço 3 correntinhas, ponto baixo no mesmo espaço, que essa pontinha é como se fosse a nossa quina. Então, olha, ficou daqui até aqui e aqui, aquela volta das 3 correntinhas. Certinho. Então, agora nós vamos emendar essas partes aqui, olha, daqui pra cá. Todas elas. Eu não vou mostrar todas porque é a mesma coisa. Nós vamos fazer essa emenda aqui igual nós fizemos aqui. Nós vamos utilizar esse daqui como quina, igual nós fizemos aqui, olha. Exatamente igual.
Chegando aqui aonde encontram, a gente vai lembrar, nós temos que lembrar que esses dois aqui, eles se encontram nesta mesma voltinha aqui, olha, os dois pontos se encontram na mesma voltinha, como aconteceu aqui, olha, do amarelo, o azul se encontrou no mesmo elo do rosa. Esse daqui é exatamente o que nós fizemos com o amarelo e preto, não tem diferença. Você escolhe o lado, porque como nós trabalhamos em vai e volta, ele não tem o avesso direito, aí você escolhe. Tanto faz. Vou começar aqui por essa quina. Engato aqui entre um ponto alto e outro. Faço um ponto baixo, uma correntinha, venho no amarelo bem na quina certinha, engato, um ponto baixo, uma correntinha, volto para minha peça que eu estou trabalhando aqui exatamente no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou para a peça que está pronta, no próximo elo, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto para minha peça e faço um ponto baixo. Olha. Então, aqui ficou a quina e aqui já comecei a trabalhar normalmente os espaços. Uma correntinha, vou na peça que está pronta, uma correntinha, volto para minha peça. Aqui tem a pontinha, deixa eu soltar ela. Uma correntinha. Trabalhar no vai e volta, vai e volta. Uma correntinha na peça que está pronta. Volto para minha peça, olha como está ficando. Cheguei aqui, faço a quina bem no cantinho. Então, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, vou para outra peça, faço um ponto baixo, volto com uma correntinha e faço o ponto baixo exatamente no mesmo lugar, porque nós estamos fazendo a quina. E é isso, agora eu termino de fazer a volta, lembrando que depois a próxima que nós vamos colocar, que é o laranja, aqui a quina vai ser nesse mesmo espaço aqui do amarelo, mesmo elo. Estou fazendo aqui o laranja, ó, comecei aqui dessa ponta, vim, lembrando que aqui eu fiz os dois juntos, aqui as duas quinas se encontram, e aí eu tô vindo aqui. Vai surgir a dúvida desta parte aqui, eu conto como uma volta ou não, pulo direto, ou eu prendo aqui. Essa voltinha, essa quina aqui preta, ela conta como uma volta também. Então, eu vou fazer uma emenda somente nela, olha. Estou aqui no laranja, fiz um ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu vou aqui para outra peça. E cheguei nessa quina aqui, olha. Faço na quina também, no encontro das peças. Uma correntinha e volto para minha peça. Então, aquele encontro conta como um elo de emenda. Uma correntinha, volto aqui para a peça pronta, que eu já passei para o vermelho, olha. Fiz uma emenda aqui na quina, nas quinas, ó. E agora eu continuo. Então, essa junção conta como... Então, o que eu queria mostrar é que aqui conta como um elo de emenda, olha. Quero mostrar como está ficando, olha, tá dando certinho os encontros, as emendas. Vou continuar aqui até terminar essa parte. Então, mostrando aqui, olha a sequência. Encaixa certinho, lembrando que esse último aqui tem 1, 2, 3, 4 carreiras para nós fecharmos a distribuição dos quadradinhos. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo, o branco e o preto. E o que sobrar aqui, nós vamos preencher com o azul. Quero mostrar o vermelho aqui, porque por ser uma quina aberta, ele pode gerar uma dúvida, olha. Então, eu vim aqui, cheguei aqui, ó, coloquei desta forma no vermelho. Um ponto, que seria bem aqui na ponta, onde seriam o meio desses pontos aqui alto. Então, ficou desta forma a quina do vermelho, para não ter dúvida. Prontas as emendas, lembrando que aqui, essa parte branca aqui, olha... Fica igual aqui o vermelho. Ficamos com 2 pontos baixos nas quinas, 2 pontos baixos nas quinas para poder encaixar. Olha, aqui e aqui.
E assim nós fizemos todas as emendas, está pronta a nossa peça. Agora eu vou fazer dessa mesma forma do outro lado para nós juntarmos as duas. Aqui nós temos as duas partes prontas, exatamente igual, só que as duas elas ficam iguais virada para cá, mas como nós temos que se encontrar o avesso com o avesso e o certo virado para fora, elas não vão ficar iguais. Olha, vai ficar um quadrado de um lado, no caso aqui do lado direito, e esse daqui vai ficar do lado esquerdo nas costas. Como ela não tem frente, ela não tem decote, qualquer um dos lados pode ser tanto a frente quanto a costa. Aí sim, ele sempre vai ter o desenho virado para o lado direito. Olha, aqui é a frente, aqui também seria a frente, porque não tem decote, vai ficar igual. Nós vamos colocar as nossas peças desta forma aqui. Assim. Para fazermos a emenda do ombro, aqui de um lado e aqui do outro. Você vai fazer a quantidade que você deseja, conforme você quer deixar o ombro mais caído ou mais fechadinho. Eu vou fechar esse tanto de um lado e esse tanto do outro. Então, nós vamos fechar aqui os ombros e depois nós vamos colocar as mangas e aí fechar a lateral. Faço um nozinho, venho, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou aqui na outra quina. Emendo com ponto baixo, uma correntinha e volto fazendo a emenda. É o mesmo esquema que nós fizemos antes. E aí a quantidade você marca aí no seu ombro quanto você quer fechar. Fiz até esse ponto e agora eu vou fazer do outro lado. Então eu conto aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cima do 7 eu terminei. Então eu posso cortar a minha linha e vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu parei em cima do 7, então vou começar em cima do 7 aqui. Aqui eu parei em cima do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui. Em cima deste daqui eu vou fazer emenda, olha. E vai ficar esse decote. Então eu começo daqui, vou pra cá e vou trabalhar no vai e volta até chegar aqui. Pronto, dos dois lados, agora é só arrematar as linhas e nós vamos colocar as mangas. Cuidado para o lado certo ficar para cima. E aqui nós vamos emendar. Vamos contar os pontos e emendar no vai e volta também. Então, vamos ver como ficou a nossa emenda. Aqui está a manga, aqui a parte da frente e a parte de trás. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava casinha, eu comecei em cima dela, da quina para a oitava casinha e segui fazendo. Até aqui deu o meio, olha, exatamente o meio, 8 pontos para um lado, 8 para o outro. Então, essa parte aqui conta bem o meio da sua emenda, olha, bem aqui, certo? Então, ficou 8 casinhas para um lado, 8 para o outro. Terminando aqui, olha, essa quina em cima da oitava e essa quina aqui, essa última quina, em cima dessa parte preta aqui. Porque aqui tem 7 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa quina termina na parte preta e essa aqui termina na oitava. É isso. Fiz essa emenda. Agora eu junto aqui as mangas, olha. E para não perder a linha, eu continuo fazendo a minha emenda aqui da manga até chegar aqui no final. Aí nós teremos a emenda daqui, que é o que eu vou fazer agora. E depois eu pego a linha e faço aqui a outra lateral. Faço uma correntinha. Vou na outra quina aqui, um ponto baixo, uma correntinha, volto para minha peça, uma correntinha, vou para outra peça. Olha aí, lembrando delas se encontrarem aqui. Não fica o encontro perfeito, mas fica bem próximo. Olha como termina a emenda.
no zigue-zague, aqui termina num ponto baixo e aqui no outro ponto baixo. Agora eu vou cortar a linha e vou começar a emendar a lateral. Só que eu vou emendar de baixo para cima, para não ter problema de desencontro de pontos. Então eu vou começar por aqui, por baixo, até chegar lá na parte onde já está emendado. Lembrando que se o ponto for um ponto mais apertado, faça 2 correntinhas para não ficar repuxado. O meu ponto é mais aberto, então eu faço apenas 1. Terminei de fazer a emenda, lembrando que essas quinas aqui preta também conta, olha, também conta como um ponto para emenda. Então ele veio, pegou aqui, pegou do outro lado e continuou, até chegar aqui embaixo do braço. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui de emenda deste lado, neste outro. Terminei de fazer as 2 emendas das laterais, como nós estávamos fazendo, e é isso, está pronta a nossa blusa. Olha, pra mim não tem necessidade de fazer nenhum biquinho, porque aqui ela termina com essa volta, olha. Aqui embaixo também. Então eu não quis fazer nenhum biquinho, nem nada, nem de ponto baixo, nem de picô. Vou deixar assim mesmo, mas daí se você quiser fazer, fique à vontade. E está pronta a nossa blusa, com inspiração na Kate Jones e nas criações dela. Eu gosto muito desse modelo, eu gosto muito dessa distribuição de cores, essa brincadeira com as formas. Por isso eu quis trazer aqui para vocês. Ela não é difícil de fazer, ela dá só um trabalhinho pra gente fazer as emendas e ficar fazendo os quadradinhos. Mas é isso, pessoal. Dá um efeito muito bonito, ela chama bastante atenção, aonde você chegar todo mundo vai olhar. E a gente tem uma peça infinita, né? Para usar tanto de dia quanto de noite, tanto no inverno quanto no verão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.